Oi, o César está começando agora. Hoje vamos falar de um livro que reúne textos com uma visão científica, mas também divertida, sobre as diferenças entre os homens e as mulheres. O livro se chama A Verdade sobre Cães e Gatos e foi escrito pelo biólogo Mauro Rebelo. Ele discute temas como o amor, as emoções e o instinto. Vou começar falando dos cães e gatos. Somos cães, somos gatos, Mauro? Somos tudo ao mesmo tempo agora? Somos tudo ao mesmo tempo. Como você chegou a isso? Quer dizer, qual a linha de pesquisa? Como é que é a história? Eu trabalho com o efeito de... Sempre trabalhei com a adaptação dos animais ao ambiente onde eles vivem. Tá? Então, sou biólogo marinho e há uns 10 anos comecei a estudar mais biologia molecular e a cair para essa área de quais são os mecanismos que levam os animais a se adaptarem ao ambiente deles. E sempre tive uma preocupação muito grande em traduzir para o público leigo, para a população, o que a gente fazia dentro do laboratório. Então, mais ou menos nessa época, eu também comecei um blog que chama Você que é Biólogo, e acabava que eu era a referência de cientista, não só como biólogo, mas de cientista em geral, para os meus amigos, que sempre me vinham com uma pergunta que comentava: Mauro, você que é biólogo? E aí eu já sabia que vinha alguma coisa engraçada depois disso. Tá? E comecei a escrever o blog com esses textos e com as respostas para essas perguntas. E aí começou uma amiga, uma das primeiras perguntas que fizeram, ela fez: Mauro, por que eu só atraio gente louca? E aí, Poxa, boa pergunta. E aí eu me vi na situação que eu era capaz de, vou dizer, dar uma resposta 100% para ela, mas de usar princípios de ecologia para responder, porque a gente sabe um monte de coisa que ajudam a explicar um pouco isso. Homens têm estratégias, os machos têm estratégias reprodutivas que são tão diferentes da estratégia das fêmeas que a gente quase podia dizer que são duas espécies diferentes. Aí vem um pouco essa brincadeira sobre os cães e gatos no título do livro. Então, não é que nós atraímos loucos, a gente só tem que conviver com esse sexo oposto que é tão diferente da gente que parece que é doido. Estamos esclarecendo uma coisa que eu achei a vida inteira, que era uma questão de dedo podre, entendeu? Então, quer dizer que tem uma explicação. Eu acho que tem uma explicação, ou pelo menos em parte existe a explicação. Por que ela atrai tantos loucos, não só ela, inclusive? Olha, as fêmeas de mamíferos, elas gastam muita energia no processo de reprodução. A gestação, o aleitamento, o fato de carregar o feto dentro do corpo durante, no caso dos humanos, 9 meses. Isso é um investimento energético muito grande. Mas ele é recompensado por um fato fundamental. A fêmea tem certeza que o filho é dela. Não há dúvida nenhuma disso. Já os machos nunca têm certeza se o filho é deles. Para vocês terem uma ideia, nos humanos, a gente conseguiu estudar isso a partir do teste de paternidade com DNA, né? Com um pouco mais de certeza, a gente sabe que em torno de 15% das paternidades não são verdadeiras, né? Ou seja, o filho é dito de um pai, mas ele não é. Essa até é uma taxa baixa. Nos outros animais, esse número supera, fica entre 30% e 50%. Então, o homem, por causa dessa incerteza que é impossível, ele nunca se vai ter essa certeza. Por causa disso, os machos sempre investem menos, estão dispostos a investir menos na reprodução. E isso, imagina, ao longo de milhões e milhões de anos, criou uma série de instintos nos homens que são diferentes dos instintos nas mulheres. E a gente tem alguma dificuldade para lidar com isso do ponto de vista racional. Que louco, hein? Do ponto de vista racional, por exemplo, o medo, como é que a gente faz? Como é que você vê o medo? Assim? O medo é uma coisa importante para proteger a gente. Nós temos uma série de medos inatos, né? Então, o medo de barulho alto. Então, qualquer bebê, a partir do momento que nasceu, tem medo de barulho alto.
Agora, nós temos e para você ver, nós temos uns medos inatos que hoje fazem muito pouco sentido. Por exemplo, a gente tem medo inato de serpente, mas a gente não tem medo inato de automóvel. É muito mais fácil uma criança numa cidade grande morrer atropelada do que morrer mordida por uma serpente. Mas ela não vai ter medo de um carro e vai ter medo de uma serpente. Então, a gente tem que lidar, mesmo hoje, mesmo com toda a nossa racionalidade, com esses medos ancestrais que vêm com a gente do último milhão de anos que o nosso cérebro se desenvolveu muito, mas a gente ainda tem esse cérebro do Pleistoceno, né? De quando a gente tinha que se preocupar com coisas mais básicas como evitar o esgotamento físico, buscar alimento o tempo inteiro, era basicamente e buscar parceiros para reproduzir. Eram basicamente essas as três preocupações da gente pela maior parte do tempo de vida da espécie humana. Mas o medo é positivo para você não morrer atropelado, mas o medo pode ser paralisante. O medo, né? Pode ser paralisante em várias situações. E pode ter uns medos assim que você não explica muito, sei lá, medo de escuro, medo de avião. Você não tem O muita medo lógica, de avião, na né? verdade, a gente... eu Mas acho que a gente tem medo. O medo de altura, ele é um medo inato. Então, eu, por exemplo, toda vez que que o avião vai decolar, eu falo, não estou com medo, não estou com medo. Mas a minha mão começa a suar, que é um sinal inato de medo. Então, é interessante que a gente pode medir medo por alguns sinais não verbais, reações fisiológicas do corpo. Por exemplo, muda levemente a condutividade elétrica na pele, quando você está com medo. Então, se você tiver um sensorzinho na sua pele, você Vai pode... dar bandeira. Então, Os animais têm medo? Os animais têm medo. Os animais têm medo de serpente também, por exemplo, o medo inato e instintivo. E como é que você coloca os cães e os gatos versus homens e mulheres? Faz uma análise aí pra gente entender melhor essa visão científica interessante e divertida sobre, como disse o livro aqui, sobre as questões que envolvem homens e mulheres. Quando a gente estuda ecologia, a gente vê que as espécies competem pelo mesmo recurso. Tá? E, às vezes, dentro da mesma espécie... Pelo mesmo recurso, leia-se comida ou por homem exemplo, e mulher? A água na seca, parceira. alimento, e a gente também compete dentro da mesma espécie. Tá? E os dois sexos têm uma competição ainda mais curiosa, porque ao mesmo tempo que nós temos essas estratégias tão diferentes, o homem, por nunca ter certeza que o filho, né, vai ser dele, ele foi programado biologicamente para reproduzir com o maior número de mulheres possível, para aumentar a chance que estatisticamente algum filho seja dele. Já a mulher, porque tem esse esforço energético, esse gasto energético tão grande na reprodução, ela quer escolher o melhor macho possível para reproduzir. Uma mulher, se não fizesse outra coisa na vida, ela teria a chance de ter 26 eventos de reprodução. Durante os aproximadamente 30, 40 anos de vida fértil da mulher. Então, comparado ao número de eventos reprodutivos que o homem pode ter, isso é muito pouco. Se eu não me engano, o recorde de filhos é de um sheik árabe, são 800 filhos, né, de um homem. Comparado com algumas mulheres lá da... Dois filhos. E será que são todos dele? Certeza também? que são meus. É, Certeza que são meus. E será que são todos dele, né? São. Mas será que 800? são todos dele 800? em princípio, sim. Quando você tem um harém guardado por É, guarda, todo isso é um pouco mais chave fácil guarda, de é mais garantir. fácil. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Alguma deve Mas ter essa fora da guarda, cerca. Ninguém Tem aqui, muitas guarda. guardas. Muito guarda. Um dos ninguém aqui é capaz de botar a mão no fogo pelo shake, né? Mesmo com o harém guardado, eles acham, não, de Ah, mas repente... pai é quem cria.
né? Então, pai é quem cria, no final das contas. Né? Mas Ponto de vista da evolução, biologicamente... não, né? É, Então, ele está analisando biologicamente. É. E essa coisa de se apaixonar, por exemplo, é diferente? Por que é diferente quando a mulher apaixona de um jeito e o homem apaixona? Ou o comportamento que é diferente? O comportamento é diferente, mas essa A competição, mecânica da atração é a mesma? que deveria existir em função dessas estratégias reprodutivas diferentes, ela entra em conflito porque a gente não pode reproduzir sozinho, a gente precisa do sexo oposto. Então, tem que ter a colaboração em algum momento para que haja a chance da reprodução. Né? Então, a gente precisa encontrar uma maneira de apaziguar essas diferenças para que haja reprodução. E então existe toda uma química e uma bioquímica, hormônios que ajudam a gente a ficar mais tranquilo, apaziguam um pouco esse desejo promíscuo do homem, né? Apaziguam um pouco vamos dizer, os hormônios das mulheres também, e a gente cria o principal hormônio para esse evento chama oxitocina, né? E ele deixa todo mundo mais feliz, mais tranquilo, dá vontade de fazer carinho, dá vontade de ficar juntinho e tudo. Então tem... E esse comportamento é importante para que crie-se o momento da gente criar familiaridade com o parceiro, criar vínculos outros que não sejam só o interesse do vamos reproduzir e um abraço. Ô Mauro, quem fez as ilustrações? Foi o José Carlos Garcia, que foi espetacular. Essa aqui é especialmente boa. O que não engorda, mata. Use camisinha de uma clareza, de uma objetividade. Mas é bem bolada. O livro... Enfim, eu sou carioca, eu sou extremamente carioca, né? Então, muitas das histórias se passam em situações que eu vivi, que eu presenciei, sempre procurando trazer o aspecto científico de alguma coisa que eu vivenciava aqui na Lapa, em Santa Teresa, na Praia de Ipanema. E quando eu juntei os textos no livro, eu queria que trouxesse uma coisa mais nacional. E aí eu queria que as ilustrações fossem de cordel. E aí então encontrei o José Carlos e a gente trabalhou um tempo junto para fazer essas ilustrações que eu acho que ficaram excelentes. Ficou super bonito. Ficou mesmo, ficou bem legal, muito bom. Arcos da Lapa, bom, a Lapa está na capa, né? A Lapa é importantíssima. Né? Você dá aula hoje? Dou aula de Onde? biofísica, na UFRJ. Muito bem. Volto aí daqui a pouquinho com alguma outra questão. E você, Mauro? Não, eu estava pensando que vocês estavam falando sobre o medo e a neurociência tem avançado muito nos últimos tempos e hoje em dia a gente já conhece proteínas envolvidas, principalmente na memória, na formação da memória e como você pode manipular algumas coisas hoje em dia ainda de forma muito invasiva em animais de laboratório. Mas a gente já está compreendendo como é que você pode mudar memórias para acabar com o medo. Memórias diferentes ao medo. Porque principalmente esses medos não instintivos que você estava falando, que a gente adquire, às vezes uma fobia em função de uma circunstância, de um contexto. Né? E muitas vezes o medo está ligado a uma situação de contexto. Então, hoje em dia você consegue... Hoje em dia não. Hoje em dia a gente sabe que se você modificar o contexto, o medo desaparece. Então, Isso pode ajudar num futuro próximo a síndrome do pânico, por exemplo? Síndrome do pânico, transtorno de aqueles cara que foi para a guerra, né? Tudo, e em tudo isso daí. Quase que traumas, né? Exatamente. E aí acaba o medo do dentista. Acabou, ia ser tão bom, ia ser muito bom. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, o programa da TV Brasil.